que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levanta a mão lá em cima, enche o pulmão de ar e canta. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estar assentado a paz do Senhor Jesus. Deixa eu aproveitar que você ainda está de pé. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Enquanto você localiza, eu quero externar a Deus mais uma vez a minha gratidão por poder retornar aqui para cooperar com os irmãos em mais um trabalho deste tão belo departamento de adolescentes aqui de Uberlândia, em Minas Gerais. Deus abençoe. Pastor Marconi, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade de servi-los mais uma vez. Deus abençoe Pastor Fernando, que tem cuidado tão bem de nós.
Deus abençoe, pastor William. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deus abençoe, pastor Alain. Muito obrigado pela receptividade. E citando vocês, eu cito toda a diretoria, todos os líderes aqui presentes, todos os pais. Deixo mais uma vez o meu abraço ao pastor Álvaro e o abraço do nosso presidente, pastor Sival Pereira Xavier, o qual o tem com grande estima. Que Deus em Cristo abençoe toda esta bela igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe a cantora Monique Vitória. É isso? Deus abençoe ela, seus pais, seu irmão. Foi uma alegria conhecê-los. Deus continue abençoando vosso ministério, vos fazendo prosperar em tudo, em nome de Jesus. Obrigado, João Paulo, que nos acompanha. Levanta a mão, João Paulo. Meu irmão, irmãos, acredita? Parece? Levanta a mão, João Paulo, porque eles não te viram, não. Meu irmão, parece, irmãos? Eu estou lutando com minha mãe já tem tempo que ele não é meu irmão, mas ela insiste que é. Mas fazer o quê? Ela não ia mentir para mim. Deus abençoe João Paulo, Deus abençoe o Vitor. É sempre uma alegria tê-los conosco, em nome de Jesus. Eu gravei vocês fazendo o trenzinho. Eu vou levar para o pastor Sival e ver o que ele vai fazer com essa informação quando chegar lá, viu? Qualquer coisa, disse que a Monique disse que o Marconi deixou. Aí eles vão se resolvendo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, versículo de número 5. Gênesis 15, 5. Se o guitarrista quiser fazer um solo aí, que o tecladista te deixou sozinho hoje. Te vira agora. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Pode tomar o seu assento. Meus queridos, nós tivemos uma manhã muito poderosa em todas as plenárias que estavam sendo realizadas. E eu confesso que hoje pela manhã eu saí do templo com o coração muito grato por tudo que Deus falou conosco, aqui juntamente com os pais e com os líderes que estavam presentes. E na minha proposta humana, nós falaríamos hoje, na parte da tarde, nos Salmos de número 73. Hoje eu falaria sobre as crises de um adorador, utilizando por base o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Mas quando eu cheguei aqui no templo, o Marconi disse: pastor, fica muito à vontade. E eu fiquei ali sentado e eu abri o texto e fiquei perguntando algumas coisas a Deus. E o Senhor me fez lembrar deste capítulo. E tem cerca de uns 20 dias que Deus me deu uma mensagem nesse capítulo. E eu quero então ser sensível àquilo que Deus tem colocado ao meu coração para ministrar aqui nesta tarde. Eu sou baiano, irmãos, e baiano começa bem devagarinho, viu? Então, olha aí, tem baiano na casa. Então não cochila não, me dá aí uns 15 minutinhos para eu introduzir a mensagem. Aí devagarinho a gente vai se aquecendo em Deus. E daqui a pouco Jesus está batizando com o Espírito Santo, está renovando, e vai ser uma grande bênção. No capítulo 15, Deus está falando com Abraão de uma promessa que ele já tinha feito a Abraão. No capítulo 12, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu
abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Tu vais ser uma bênção, Abraão. E Deus vem prometendo a Abraão que daria a ele um filho, mesmo em meio às impossibilidades que envolvia esta promessa. Abraão já velho, Sara já velha, já havia perdido o costume das mulheres e ainda era estéril. Quando chega no capítulo 15, Deus aparece a Abraão para reafirmar a promessa de que ele teria um herdeiro da sua semente. E se você olhar o diálogo de Abraão com Deus, você vai perceber que Abraão começa a indagar, dizendo: Senhor, o que hás de me dar? Porque eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E diante deste diálogo, Deus vai reafirmar a Abraão que ele daria da semente de Abraão um herdeiro. Se você olhar todo o capítulo 15, você vai ver muitos detalhes divinos envolto desta promessa. Por exemplo, é no capítulo 15 que nós vamos ver Deus não apenas fazendo uma promessa, mas Deus conduzindo Abraão para um altar, para uma aliança. E a promessa de Deus ao findar da aliança é que ele não apenas daria um filho, mas que esse povo de Abraão seria escravo por 4 gerações e depois retornaria a essa terra. Eu não vou entrar nos detalhes dessa promessa, porque eu quero olhar o versículo 5 com você. Aí talvez você me diga: pastor, mas o senhor está falando para adolescente. Eu sei disso, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas preste atenção comigo. Abraão está dentro da tenda. Diga comigo: dentro da tenda. E tenda aqui é local de intimidade, é local de relacionamento, é local de comunhão. Abraão estava dentro da tenda. Se formos pensar a partir daqui, nós vamos perceber rapidamente que existem coisas que Deus só fala conosco dentro da tenda. Eu vou falar para ela que deu glória. Existem coisas que Deus só fala conosco dentro da tenda. Aí você me ajuda, só para você não dormir? Olha para esse adolescente do teu lado e diga: esta tarde é uma tarde de construir tendas. Abraão está dentro da tenda e ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu te disse que tem coisas que Deus só fala dentro da tenda. E se tem coisas que Deus só fala dentro da tenda, no local da intimidade, no local da comunhão, adolescente também precisa entender que ele precisa construir tenda. Adolescente precisa entender que ele também precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Essa história de tenda não é só para os mais velhos, é para os crentes. Então, adolescente também ora, adolescente também busca, adolescente também medita, adolescente também fala com Deus. Se tu não der glória agora, eu te belisco. Adolescente também ouve a voz de Deus. Adolescente também é usado por Deus. E qual é o segredo, pastor? A tenda. Pega na mão desse adolescente, diga a ele: eu vou te fazer um convite. Hoje nós vamos construir tendas.
nós vamos construir tendas, porque Deus vai falar conosco na tenda. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que Deus olha para Abraão em visão e ele diz dentro da tenda: eu sou o teu escudo, sou o teu grandíssimo galardão. Mas no versículo de número 5, Deus pega Abraão e leva para fora da tenda. Se existem coisas que Deus só fala na tenda, também existem coisas que Deus só faz fora dela. Preste bem atenção. Se existem coisas que só ouvimos dentro da tenda, existem visões, experiências que só alcançamos fora da tenda. A nossa vida diária, ela permeia dentro desses dois universos. Na tenda eu ouço Deus, sou orientado por Deus. Do lado de fora eu vejo o resultado de tudo aquilo que Deus revelou na tenda. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Deus está prometendo para Abraão que ele teria uma descendência grandiosa. Aí ele olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tenda agora. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que tu as podes contar. Preste bem atenção. Quando Deus está tirando Abraão da tenda e levando para fora da tenda, Deus está ampliando a visão de Abraão para compreender a grandiosidade da promessa, daquilo que Deus tinha para Abraão. Escute bem. Se Abraão está dentro da tenda e Deus olha para Abraão e diz assim: olha para cima, o que Abraão veria? O que Abraão veria? Me ajuda. Só o teto da tenda. Se Abraão olha para cima e vê só o teto da tenda, Abraão compreenderia que a promessa era limitada ao espaço geográfico da tenda. Que o que Deus ia dar para ele era o suficiente para caber dentro da tenda. Só que Deus estava querendo fazer Abraão entender que Deus tinha coisas maiores, que Deus tinha coisas melhores, que Deus tinha coisas além daquilo que Abraão imaginava. Aí, como Deus precisa muitas vezes abrir a nossa visão um pouquinho para a gente compreender a dimensão do que Ele está falando, Ele fala: Abraão, sai da tenda e agora olha para cima, Abraão. Conta as estrelas, se é que as podes contar. Na minha Bíblia tem um ponto final depois dessa palavra, e eu acredito que na tua também. Se tem um ponto final aí, o texto então está indicando que Deus manda Abraão contar as estrelas e ele para e espera Abraão contar. Passa alguns minutos, Deus volta como quem diz e pergunta: conseguiu, Abraão? E a resposta de Abraão foi: não consegui contar as estrelas. Aí é nesta hora que Deus olha para Abraão e diz: então amplia a visão, porque assim como tu não conseguiu contar as estrelas, assim será a tua descendência. Tu está orando para mim pedindo um filho, e eu estou dizendo para você que o que eu tenho para gerar a partir de você vai muito além de 1, vai muito além de 10, vai muito além de 100, vai muito além de 1000, vai muito além de milhares. É milhões, é milhões, é milhões, é milhões de filhos. Abraão, sai da tenda. Levanta a mão assim por um minuto. Só você que crê que Deus está aqui. Porque eu estou falando para pessoas
que está esperando promessas de Deus se cumprir há muito tempo. E ao mesmo tempo eu estou falando para pessoas que começou a ouvir as promessas de Deus agora. Mas o princípio para nós aqui é o mesmo. Deus está olhando para nós e dizendo: eu falei contigo na tenda, agora eu te convido para sair dela e para contar as estrelas, com uma única finalidade: fazer você entender que aquilo que Deus tem vai além da tenda, vai além da tenda. Vai além da tenda, vai além da tenda, vai além da tenda, vai além da tenda. É maior do que você pensa, é maior do que você imagina, é maior do que você espera. Vai além da tua expectativa, vai além do teu entendimento, vai além da tua compreensão. O que Deus tem para você está além. Na tenda eu ouço as promessas. Na tenda eu sinto Deus. Na tenda eu ouço a voz de Deus. Mas do lado de fora eu enxergo a dimensão do projeto. Eu compreendo o tamanho da promessa. Eu começo a contemplar uma visão um pouco além, para entender aquilo que Deus tem para realizar a partir da minha vida. Você me ajuda a pregar de novo? Olha para esse irmão: chegou a hora. Diga para ele: chegou a hora de expandir a visão. Então sai da tenda. Sai da tenda. Sai da tenda. Sai da tenda. Terceira coisa. Depois que Abraão olhou para os céus, Abraão entende o projeto divino. E a única coisa que Abraão pôde fazer após isso foi crer. Olha o texto, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Enquanto nossa visão não se abre, a gente não tem condições de crer na grandeza daquilo que Deus nos prometeu. Escute bem. Tem muita gente com promessas tremendas em Deus, que até hoje não foram alcançadas. E não é porque Deus não pode fazer, é porque o indivíduo ainda não conseguiu crer. E posso te falar algo? Crer não é uma tarefa fácil. Principalmente no que diz respeito às coisas que estão relacionadas a nós. Se aparecer um enfermo aqui na frente, todo mundo aqui crê que Deus pode curar o enfermo. Mas se esse enfermo for você, normalmente a gente começa a duvidar que Deus tenha poder de fazer alguma coisa. E que Deus está mostrando através de Abraão é justamente esse fator. Muitas vezes nós estamos com promessas tremendas de Deus. Só que a gente olha para o cenário, olha para a tenda, para a estrutura dela e diz: como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai realizar essa obra? Como que Deus vai cumprir essa promessa? Como que Deus vai me colocar nesse lugar que Ele disse que colocaria? Como que Deus vai fazer esse negócio acontecer? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A gente não precisa se perguntar como. A gente não precisa se preocupar quando. A gente não precisa se preocupar que maneira que Deus vai utilizar para poder fazer. A gente só precisa ouvir o que Deus disse. Sair da tenda, olhar para o céu e crer, e crer, e crer, e crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você não entendeu? Mas eu estou falando para pessoas aqui que têm promessas tremendas no ministério,
que tem promessas para as nações, que tem promessas para o mundo, que tem promessas para altas posições. E talvez você olhe e diga: não há possibilidade, minha família é pobre, eu não tenho recurso, eu não tenho padrinho, como que isso vai acontecer? E Deus está dizendo: o método para acontecer, deixa comigo, a sua função é só uma: sair da tenda, olhar para o céu e crer. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Após crermos na promessa, só nos resta uma única coisa: um altar e uma aliança. Olha para o texto. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Abraão falou assim: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Como eu saberei que essa promessa vai se cumprir? Aí Deus pega e fala assim: Abraão, separa alguns animais, prepara um altar, parte esses animais no meio e coloca sobre o altar. Se você continuar lendo, nesse altar Deus vai fazer com Abraão uma aliança. Só que esta aliança não é uma aliança comum. Não é uma aliança qualquer. Porque nesses tempos existia um tipo de pacto igual a este. Duas pessoas que faziam um acordo. Para selar esse acordo, elas pegavam um altar, colocavam um animal sobre ele, partia ao meio e passavam juntos, de mão dadas, no meio das duas metades. Após passarem, eles tacavam fogo para consumir aquela oferta. E essa ação dizia o seguinte: que qualquer um daqueles que descumprisse com a proposta daquela aliança, deveria morrer igual aquele animal. Aí Abraão pega o altar, e na ótica comum, Deus deveria descer e passar com Abraão entre as duas metades para selar a aliança. Porém, quando Abraão prepara o altar, parece que Deus tarda. Abraão deixa tudo pronto e Deus não vem. Aí o texto diz que enquanto Deus não vem, começou a rodear sobre o altar algumas aves de rapina, a fim de roubar o sacrifício que estava sobre o altar. Se liga nisso. Se as aves roubassem o sacrifício, não teria condições de ter aliança. Tinha que matar outro animal e colocar no altar de novo. Aí enquanto Deus não vem e as aves rodeavam, o texto diz que Abraão começa a enxotar as aves. Você me ajuda agora? Olha para esse irmão e diga: hoje é tarde. Fala com força, você acabou de almoçar. Hoje é tarde de Deus fazer uma aliança. Então no altar da aliança, no altar da aliança, nós vamos colocar um sacrifício. Fala com força agora: o diabo não gosta do nosso sacrifício. Ele vai rodear o altar e vai tentar roubar o sacrifício. Mas esta tarde, fala com força, mas esta tarde, nós vamos estar igual um sentinela no altar. E quando as aves de rapina chegar, a gente não pode deixar o inferno tocar no altar. A proposta do inferno é roubar o sacrifício que está sendo depositado. Mas essa tarde nós vamos enxotar as aves de rapina, e o diabo não toca no sacrifício.
O diabo não toca no altar. O diabo não toca na oferta, porque vai escurecer o dia, segundo o texto. E quando o dia escureceu, Abraão caiu em um profundo sono. Aí neste momento, veio uma tocha de fumaça e se apresentou a Abraão. Do meio dessa fumaça, uma tocha de fogo. E essa tocha, que representa o próprio Deus, passa pelas duas metades e pega todo o sacrifício. Escuta aqui, eu te disse que esse tipo de oferta, os dois ofertantes tinham que passar juntos para selar o pacto. Porém, Deus sabia que Abraão não tinha condições de sustentar uma aliança com ele. Abraão pecaria, Abraão falharia, Abraão erraria. Aí Deus pega, coloca Abraão em um profundo sono e vem como uma tocha de fogo e passa pelas duas metades. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Como eu tenho certeza, Abraão, que você não ia sustentar o pacto e eu teria que te matar, eu resolvi o teu problema. Eu passei sozinho no meio das duas metades. Porque no dia que tu pecar, Abraão, no dia que tu errar, Abraão, no dia que você fracassar, ao invés de matar você, eu tenho um plano perfeito. Eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. Eu vou pendurar no madeiro. Ele vai morrer pelos teus pecados, mas a aliança que eu faço contigo, ela está de pé. Só para você dar um glória. Já se passaram não sei quantos mil anos desde quando Deus falou isso com Abraão. Só depois da cruz já são mais de 2000 anos. E todas as religiões cristãs da terra têm por pai Abraão. Tem por pai Abraão. Tem por pai Abraão. Deus está olhando para nós e dizendo: a promessa que eu tenho vai além. Eu vou concluir, mas eu quero te convidar a ficar de pé agora. Me ajuda para a gente concluir? Diga para esse adolescente: na tenda Deus fala, mas as experiências são vividas fora da tenda. Ah, vocês estão cansados, né? Vocês estão muito cansados. Eu já vi vocês mais animados, hein? Cadê a galera do trenzinho? Só a galera do trenzinho, fala aí. Na tenda Deus fala, mas fora da tenda tem as experiências. Agora olha para mim. Eu posso puxar essa mensagem para vários caminhos aqui. E eu vou puxar teologicamente para o caminho missionário. Vocês estão aqui recebendo de Deus desde ontem ou desde quinta? Desde ontem. Fora as outras atividades que vocês têm no ano. Agora olha para mim. Sabe o que é isso aqui? Uma tenda. Aqui Deus fala. Aqui Deus reveste. Aqui Deus promete. Aqui Deus enche. Agora quando sai para fora, vem as experiências. Agora só a galera do trenzinho para me ajudar. Diga para esse coleguinha teu da escola, para ele. Mas diga com autoridade. Fala: aquilo que nós recebemos na tenda tem que se manifestar fora da tenda. A santidade que eu recebo aqui na tenda tem que refletir fora da tenda. A glória que eu recebo na tenda tem que refletir fora da tenda. A unção que eu recebo na tenda tem que refletir na história que eu estudo. A graça que eu recebo na tenda
tem que ser refletida por onde eu passar fora da tenda. Porque na tenda Deus fala, na tenda Deus promete, na tenda Deus revela, mas do lado de fora Deus se manifesta, Deus dá experiência, Deus opera sinais, Deus realiza maravilhas. Sai da tenda, sai da tenda. Aí eu quero orar por você, adolescente, que ouviu a mensagem e entendeu a mensagem e está disposto a duas coisas hoje. A primeira, a construir uma tenda. A segunda, a desfrutar das revelações da tenda fora da tenda. Só você que entendeu isso, só você adolescente que entendeu isso e quer fazer esse compromisso com Deus agora, corre aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Isso. Eu vou esperar todo mundo chegar que vai vir para eu poder falar. Aleluia. Tem alguém descendo da galeria? Se tiver, eu vou esperar. O guitarrista cansou. Isso, pode chegar. Aleluia. 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 Agora olha para mim. Um dia eu estava aí igual vocês. E uma irmã que meu irmão e o Vitor conhecem muito bem. E eu posso citar o nome porque a tenho como mãe e tenho liberdade para isso. Por nome de Francisca Caixeta. Inclusive ela é mineira. Ela congrega na nossa sede. Eu tinha 17 anos. E eu estava em um congresso de adolescentes na nossa sede. Eu era adolescente do conjunto. E naquele dia, a pessoa que pregava dizia que Deus é um Deus que realiza promessas. E aquilo para mim, Marconi, soava muito distante. Eu era só um menino de 17 anos. Eu não tinha nem noção do que era uma promessa. Enquanto a gente estava aqui na frente igual vocês, presta bem atenção aqui. Eles começaram a orar. E às vezes a gente pensa que isso aqui é só um movimento. E não é um movimento. Todas as deliberações de Deus para a terra e para a tua vida partem do altar da igreja. Tu não tem noção do poder que há em uma oração diante de um cenário desse. Vem aqui. Aí, eu dobrei os joelhos aí, onde vocês estão. E todo mundo orando. E eu de joelhos dobrados dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem porque que eu vim aqui para frente. Podia estar no meu canto lá, quietinho. Mas um vai, aí os outros vai tudinho, né? Nem sabe o que está indo, mas vai. Aí vem uns rindo, outros com vergonha, e assim segue. E Deus entende tudo isso.
Aí, enquanto eu estava com essas indagações, a irmã Francisca chegou em mim. Quem liderava o Nadeb na época era o Roosevelt, junto com o César. Aí ela botou a mão na minha cabeça, Marconi, e disse assim: meu servo, eu com 17 anos, tu assumirás este departamento e tu serás o sucessor do pastor Robson Carvalho. O Robson não era líder. Eu ouvi aquilo, e como eu vim distraído, sem ter noção da grandiosidade do que Deus estava fazendo, passou. Naquele mesmo ano eu assumi a UNADEB do setor e me tornei coordenador de setor de adolescentes. Passou-se 2 anos, eu assumi a UNADEB do setor. Me casei, com 9 meses fui dirigir a primeira igreja. Chegando no setor que estávamos, não tinha adolescente, abrimos o departamento de adolescente do setor e minha esposa começou a liderar. E eu fui cuidar do transporte, como diretor de transporte da UNADEB geral. E nem lembrava dessa promessa. Quando foi em 2021, o pastor Robson passou por um momento de crise e entregou o departamento. Quando ele entregou o departamento, o nosso presidente foi orar. Eu não tinha vínculo nenhum com o nosso presidente, nenhum. Eu não tenho padrinho no ministério, eu sou o único pastor da minha família. Por enquanto, não é, João Paulo? Deus vai libertar ele, Marconi. Aí o pastor Sival estava em casa orando e Deus disse a ele assim: não coloque outra pessoa, é o tempo do Adames. E ele me disse que ficou algum tempo relutando porque isso não entrava na cabeça dele. Aí um dia ele me chamou. Aí quando ele me chamou, ele disse assim: o pastor Robson está saindo da UNADEB. E eu estava em casa orando e Deus falou que é o teu tempo. Na hora eu lembrei da profecia. Você sabe por que eu estou te contando isso? Porque daqui a alguns dias passa o tempo do Marconi. Deus promove ele para coisas maiores. Quando eu digo passa o tempo, não é que vai morrer, que Deus vai tirar. É que Deus tem coisas maiores, Marconi. Isso, olha para mim, bonitão. Deus tem coisas maiores. E eu não preciso falar em mistério para profetizar, irmão. Deus tem coisas maiores. E quem sabe o novo líder está aqui. Quem sabe o sucessor está aqui no nosso meio. Talvez a gente nem consiga olhar para você e te identificar como um possível líder. Mas Deus está olhando e dizendo: sai da tenda. Olha as estrelas e creia. Sai da tenda, olha as estrelas e creia. Quem sabe eu estou falando para alguém que daqui a alguns anos vai presidir a igreja. E você acha que isso é impossível? Para o homem sim, para Deus. Se tiver no script divino. Então eu quero te convidar a fechar os olhos agora e ministrar algumas coisas de Deus sobre a tua vida. A primeira é que Deus esta tarde renova todas as promessas que fez para a tua vida. Todas. Todas as promessas. A segunda é que as circunstâncias do presente não vão tirar do teu coração a esperança de crer no Deus que te prometeu. Porque tem alguns que estão olhando para mim dizendo: meu pai nem crente é. Minha família nem serve a Deus. Eu estou aqui porque um amigo, uma amiga me trouxe. Eu não tenho nem noção do que é que esse pregador está dizendo. Mas eu preciso ser voz de Deus para a tua vida
e dizer que por causa de ti Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua parentela, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar teus vizinhos, Deus vai salvar todos ao teu redor. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Sai da tenda, olha para o céu e creia. As circunstâncias são contrárias. Sai da tenda, olha para o céu e creia. Mas o diagnóstico é improvável. Sai da tenda, olha para o céu e creia. Não deixe que as coisas ao redor te impeçam de crer. Tu não precisa fazer outra coisa, só crer. E a terceira coisa que eu vou te dizer é que se é Deus que está falando conosco através dos meus lábios, e isso que eu estou te dizendo não é invenção humana, veio da parte de Deus, dentro de um minuto, Deus vai derramar um quebrantamento terrível em nosso meio aqui. Ore comigo. Erguendo a massa. Ebau e derreço e revaço e derreçai. Ebau e te que remau do que é sui abarraçuide. Elavando que mal isso rebau e te mandou com até o sergue a e mandou rebaço e que abarrado e o que barrando me derebaço e de cabando e rebaço. Romendo a Yashu e o comau e sermau e derrebado e o comau e sernde que abatu e o derrebau e a serba. E me mandou coach esse mão do teu a sergue de que a otarraci. O berrebaço e que raçui. Hoje Jesus está fazendo um divisor de águas no meio de todos esses adolescentes aqui. E a tua história em Deus nunca mais será a mesma a partir deste dia. Porque é esta tarde que Deus selou para renovar promessas. É esta tarde que Deus selou para renovar tuas forças. É esta tarde que Deus selou para renovar o teu ânimo. É esta tarde que Deus selou para te encher com o Espírito. É esta tarde que Deus selou para renovar a tua vida. Então recebe desta graça que começa a descer em nosso meio agora. Errando e sempre atentos permanecem em mim. Isso, os líderes acompanham. O Marconi, por favor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Isso. Mas a alegria vem de manhã. És Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para
liberando uma porção especial sobre vocês duas, nesse exato momento. E como é Deus que está fazendo, a irmã que ora por vocês recebe renovo de Deus, recebe renovo de Deus, recebe renovo. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu já vou orar para encerrar, mas eu preciso te dar mais um minuto, só para você agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo aqui. E se tem alguém comigo vendo o que Deus está realizando, comece a agradecer nessa hora. Ebarrandu benda. Tu quer ouvir o que Deus disse na boca dela? Deus disse assim: de gerações em gerações, eu sou o Senhor. E nesta geração, eu, Deus, vou fazer uma coisa nova. Nesta geração, eu, Deus, vou trazer uma novidade. Nessa geração, em meio às impossibilidades, vou eu realizar grandes coisas. Nessa geração, em meio às adversidades, vou eu realizar grandes milagres. Nesta geração, em meio às improbabilidades, vou eu fazer coisas impossíveis. No meio destes meninos
que não tem expectativa algum pelos mais velhos, vou eu, o Senhor, acender uma grande chama e realizar um grande avivamento. E como sinal de que sou eu, Deus, que estou no meio de vós, olha eu passando aí, 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 olha eu bandoreu. Deus, canta Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. canta Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Irmãos, olha para mim por um minuto. Tem alguém aqui que está sentindo dores em alguma parte do corpo agora? Pastor, está doendo agora. Quem é você? Cadê você? É o senhor? Corre aqui. A senhora? Corre aqui, vem aqui. Corre aqui, corre. Vem aqui na frente. Que os dons de curar estão sendo derramados na vida dessas meninas aqui agora. Oh, aleluia! Onde- Glória a Deus! É? Vem cá, minha filha. Pode botar a mão aqui. Vem cá, minha filha. Onde é a sua dor? Coluna. Aqui nas costas. Aleluia. Pode vir aqui. Elas vão orar por eles agora. Estenda as mãos para cá. Já vamos orar pelo Senhor também. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vocês duas agora, do jeito que eu orar, vocês duas horas. Diga assim: Espírito Santo, vem aqui com teu poder de sinais, com a tua unção de cura. E no teu nome, Jesus, nós damos uma ordem a essas dores. Dores na coluna, nos nervos, nos ossos, nas juntas, nos ligamentos, nas medulas. Nós damos uma ordem. Saia daí agora, enfermidade. Sai daí agora, enfermidade. Em nome de Jesus, sai daí agora. Checa a dor, checa a dor. Procurador. Saiu. Só que saiu. Se tu quiser dar glória, pode dar glória. O Jesus que cura está aqui. O Jesus que cura está aqui. Marconi, Jesus está curando aqui. Escuta o que eu vou te dizer debaixo do sangue de Jesus. Se prepare para ver tumores saindo. Se prepare para ver Deus fazendo transfusão de sangue, se for necessário. Se prepare para ver milagres. Se prepare para o ouvido abrir. Se prepare para os cegos enxergarem. Porque o Deus que cura está passando aqui. Está passando aqui. Sejam curados. 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 Sejam curados.
sejam curados agora. Ai, 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 ai. Glorifique ao nome do Senhor e agradeça a Ele por esta tarde. Nós vamos sair daqui preparados, cheios do Espírito Santo, irmã Pamela. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo para liderar, para conduzir, para ganhar almas, para o tempo de colheita, para impactar nossas congregações, para impactar nossos bairros, para impactar nossas escolas, nossas casas e nossas famílias, em nome de Jesus. Aleluia! Como é bom estar na presença de Deus. Obrigado a todos que estiveram aqui. Nós já vamos encerrar, crendo que o Senhor nos deu força, renovou as nossas forças e nos deu vigor, estratégia e sabedoria para fazermos um trabalho melhor ainda para o Senhor Jesus. Amém? Pastor William vai estar encerrando este culto, mas eu quero deixar alguns avisos aqui. Aqueles que estão ansiosos pela nossa seleção do back vocal, da equipe de louvor, o resultado sairá no grupo 8 horas da noite hoje. Grupo de líderes e o grupo de avisos, tá bom? Adolescentes, cobrem aos seus líderes 8 horas da noite, porque vai sair o resultado lá. E quem está grato por este dia, por este seminário, pela EBTeens, dá um glória a Deus mais forte que você conseguir. Aplauda ao nome do Senhor Jesus por este momento. Pode ser mais forte, agradecendo a Ele. E ano que vem estamos aqui de volta novamente. Meninas, vai ter um sorteio antes do pastor William estar encerrando. Para as meninas somente. Me sentir excluído. Tá bom. Rapidinho então, tá bom? Alguém esqueceu uma chave de carro Ford? Tá aqui comigo, tá bom? Só as meninas, hein? Meninas, estão com o bilhetinho de vocês? Então vamos lá. É de qual número, gente? De 0 a 250?
Aham, vou pedir para ele. O tio Adams vai falar do 1 ao 250. Escolhe um número, tio. Só porque os meninos teve Pix lá no... Ah. Jesus, me dá um número aí. Se eu falar um número aqui, eu vou ser expulso. Eu não falei não. 22, irmão. Pastor Alain falando 1 ao 250 menos o 22. 37. 37. Ah, muito bem. Tio Fernando. Ah, não, tio Fernando não, que é o pai da Maria. Tia Meirinha. Do 1 ao 250 menos esse que eu já esqueci. 100. Número 100. Não veio? Não tá? Ah, não. Ana. 200. Ótimo. Pode vir. Não, é só um. Sei aqui. A Ana tá só falando. Palmas pra ela, gente. Mais 2. Tia Lu, fala um número menos todos que eu falei que eu já não lembro. 22, 37 e 100. Número 101. 101? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tia Lu, outro número. Número 2. Ah, falei 2. 2, a Mari. Mais um? Tia Lelice. Número 45. Acabou? Deus abençoe, tio Marconi. Pastor William, pode encerrar. Gente, quem quer voltar o ano que vem? A paz do Senhor para todos. Vocês estão cansados de estar aqui? Quem está cansado, diga amém. Então vamos ficar até as 8. Hã? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Marconi, Tia Meire, Fernando, Deus abençoe vocês e toda a equipe organizadora da EBTins. Parabéns para todos. Quem está feliz por tudo que aconteceu, diga amém bem forte. Muito bem, amém quer dizer assim seja, concordando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vire para quem está do teu lado e fala assim, Deus te abençoe. Não, mas fala abençoando mesmo, Deus te abençoe. Parabéns. Agora fala assim, porque você participou e ficou até eu terminar. Amém, Deus abençoe. Oremos, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti pela Tua bênção, pela Tua presença, por tudo que aconteceu aqui neste dia. Assim como o Senhor trouxe todos até aqui, leva, Pai, em segurança e guarda, Senhor, cada um até chegar nas suas casas. Que todos sejam, Pai, abençoados e leve gravado nos seus corações e coloque em prática tudo que aprenderam aqui, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, olhe para mim. Assim como diz o pastor Álvaro ontem, aqui no final eu falo para vocês, vão com cuidado, não pegue na mão de estranho nenhum, tá certo? Não acompanhe nenhum estranho, a não ser o seu líder, sua mãe ou seu pai. Pais que estão aqui, Deus abençoe vocês, professores, em nome de Jesus. Digam comigo assim, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça conosco, hoje e sempre, digamos bem forte. Pastor Adams, Deus abençoe sua vida, todos que participaram aqui conosco, em nome de Jesus. Desce devagar, sem pressa, viu? Deus abençoe. Vão todos com Deus. Deus abençoe operadores de